Niccolò Paganini nasceu em Gênova em 1784. Filho de Antonio Paganini e Teresa Bocchiardi. Aos 5 anos e meio, aprendeu a tocar no bandolim de seu pai. Aos 7, aprendeu os primeiros elementos do violino. Em poucos meses, a criança já conseguia tocar qualquer peça à primeira vista. Seu primeiro mestre foi Giovanni Servetto, homem de pouco mérito, com quem não estudou muito tempo. Depois, Giacomo Costa, mestre de capela. Aos 8 anos, Paganini já compunha uma sonata para violino. Seguiu seus estudos com Alessandro Rolla, Paer e Ghiretti. Aos 13 anos, retornou para a casa do pai, que, tendo-lhe percebido as disposições, maltratava-o para obrigá-lo a trabalhos excessivos, e assim poder tirar proveitos maiores do menino prodígio. Ele fugiu aos 15, depois de suas primeiras apresentações. Mas sua genialidade espalhava um número de inimigos. Calúnias das mais graves culparam-no de crimes terríveis que o levaram à prisão. Restava apenas seu violino Guarnieri, oferecido por Livrão. Em uma dessas noites, temendo um suicídio por enforcamento, o carcereiro arrancou 3 das 4 cordas de seu violino. Foi aí que, segundo dizem, o jovem teria feito um pacto com o demônio, tendo recebido o dom sobrenatural de tocar na última corda melhor que nas outras todas, nela conseguindo sons desconhecidos que perturbariam as almas, arrancando dessa única um canto de 3/8 com infinitas modulações. Em Londres, Viena, Dublin, Paris, Edimburgo, Holanda, Praga, Dresde, Varsóvia, Frankfurt, Lucca, Turim, Gênova, Florença, Nápoles, Roma, Milão, Veneza, Trieste. Em todas essas cidades que lhe serviram de glória, o público se debatia à porta dos teatros para ouvir o genial compositor, cujo arco desafiava a voz humana, cujas notas sobrenaturais soluçavam, gritavam, dilacerando os corações numa tal vertigem que pessoas caíam desfalecidas e espectadores afirmavam verem o próprio demônio fazendo vibrar seu violino. Esse homem, na Idade Média, teria sido queimado vivo em praça pública como feiticeiro. O estranho físico deu ênfase aos rumores místicos e rendeu as mais diversas caricaturas. Nariz adunco, cabelos longos, magreza excessiva, tão pálido quanto um doente. E ele era doente. Sofria dos nervos e tinha uma saúde muito frágil, deixando-o debilitado por longos períodos. Porém, seu charme rendeu o companheirismo de Antônia Bianchi, célebre cantora, que mais tarde lhe deu um único filho, o barão Aquilino Paganini, cuja guarda Paganini pai comprou a preço de ouro. No que diz respeito à sua música, Paganini estará sempre imortalizado ao lado de grandes gênios. Como disse Karl Gore, com Paganini tudo é novo, inédito. Sabe tirar do instrumento efeitos até então desconhecidos. Depois de Tartini, Corelli e Viotti, parecia esgotado tudo o que se refere ao violino. Mas quando se ouve Paganini e se compara com os outros mestres, é preciso reconhecer que ele transpôs as barreiras criadas até então. Paganini rompeu até mesmo com o velho conceito de música, união de sons e silêncios, quando criou seu moto perpétuo Opus 11, que consiste em 3040 semicolcheias sem nenhuma pausa. Paganini também resgatou a técnica de pizzicato com a mão esquerda, até então esquecida, somando muito mais descobertas e multiplicando as dificuldades. Em seus 24 capricci, ele revela estudos valiosos para qualquer violinista. No capriccio número 1, por exemplo, ele trabalha arduamente arpejos em uma interessante progressão harmônica. No capriccio número 5, ele trabalha em alta velocidade escalas por todas as cordas. No capriccio número 24, talvez o mais conhecido, ele trabalha cordas duplas e glissato. Em resumo, qualquer música de sua autoria exige do artista um esforço sobre-humano, o que as torna acessível apenas para os melhores, ainda que com grande dificuldade. E mais extraordinário é saber que Paganini, inúmeras vezes,
Chegava ao salão de apresentações sem ter ensaiado ao menos uma vez com a orquestra que o acompanharia, e muitas vezes ficou semanas inteiras sem pegar no violino. Como disse Bernatti, a delicadeza do ouvido de Paganini excede tudo o que se pode imaginar. Em meio a todos os instrumentos de uma orquestra, basta-lhe um dedilhar para afinar o violino. Por várias vezes, mostrou a perfeição de seu senso musical, tocando direito num violino propositalmente desafinado. Aos 39 anos, Paganini contraiu sífilis, pois não se limitava aos casos com as fãs. Ele também procurava as profissionais. Suas últimas décadas foram dolorosas. O tratamento, na época à base de mercúrio, provocou a queda de seus dentes, e o vinho lhe foi proibido. Em sua década final, as aparições em público diminuíram, ligadas à sua decadência física. Morreu às 5 horas da tarde, de 27 de maio de 1840, em Nice, devido a um câncer de laringe originado pela sífilis. Porém, só foi enterrado 36 anos depois de sua morte, em 1876, devido a complicações com relação ao local onde enterrá-lo. O clero de Nice se recusava a enterrá-lo naquelas terras. O bispo gritava: "Esse homem que era o diabo em pessoa", como descreveu Neil. O processo de post-mortem que Paganini sofreu foi paradoxal e humilhante. Sem onde enterrá-lo, ele permaneceu numa adega de hospital. E só após várias reclamações, foi jogado num enorme tonel em que os fabricantes de óleo amontoavam os restos das azeitonas espremidas. Se não pelo seu filho e admiradores, foi retirado dali e passou por várias localidades, até finalmente ser enterrado no cemitério de Parma. O carvalho escondia o corpo aberto e desfeito, mas a cabeça, ainda inata, continuaria visível através de um cristal encaixado no esquife. De hoje em diante, poder-se-á contemplar à vontade o rosto do diabo que se fez gente.